Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né? Que bom que nós estamos juntos novamente, é muito prazeroso, né? A gente se encontrar para essa troca de energia. A partir do momento que a gente pisa no centro, você percebe uma energia diferente, não é verdade? Vem aquele suave frescor do plano espiritual. É preciso estar atento a isso, é muito importante, né? Então, nós vamos às nossas orientações da semana, da nossa casa, começando com as palestras. Dia 25/7, a quinta-feira é gratidão pela Silvia Regina de Lúcia. Dia 30/7, terça-feira, a Revista Espírita, como laboratório de construção da doutrina espírita. Quem vai fazer é Charlie Fante. E dia 31/7, quarta-feira, nossa quarta, será Esperança, pela Tânia Fernandes. Eu não conheço. Conhece, Tânia? Já veio várias vezes essa parte. Já veio? Vocês lembram? É aquela que tem um centro que ela faz ajuda. Ajuda para pessoas que usam droga, né? Ela veio assim. É. Tem um livro que ela divulgou. Não é luto? Pessoas de luto? Não. Não. Eu lembro que é tratamento para pessoas que têm vícios em droga. Tá. É muito legal. Bom, de toda maneira, o tema é importante, né? A esperança, o que a gente mais quer, ter esperança. De eventos, nós temos agora dia 13, sábado, das 12 às 16 horas, que é a nossa festa julina, né? Então tem deliciosas comidas típicas, isso é tradicional da nossa casa. Quem vem sabe, né? O quanto é engordativo todas as, né? Doces, salgados e tudo. O nosso bazar vai ficar aberto também, com as peças a partir de 5. E às 15 horas vai ter uma palestra, chama-se Mundo Corpóreo, Mundo Espiritual e o intercâmbio entre os dois. Quem vai falar é o Ezequiel Mota, também muito interessante. A gente sempre precisa ficar informada, né, dessa troca do mundo espiritual com o mundo corpóreo. O curso básico também vai começar em agosto, agora, dia 3 de agosto. Quem quiser pode fazer a inscrição aí na secretaria ou por e-mail, né? E o livro utilizado vai ser o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da Federação Espírita Brasileira. Unificou todo esse estudo, né? Porque cada centro seguia uma linha, agora unificou. Os quadradinhos de lã continuam, né? Principalmente agora, né? Principalmente com esse frio, né? Que hoje ainda está mais ameno, mas de noite começa a dar um friozão. Aí os bebezinhos merecem uma manta, né? E a Márcia também sempre traz, a Nadir, todas nós, né? À medida do possível a gente vai contribuindo. A Cristina. Quadradinhos de 20 por 20. Cristina, né? Cristina faz A bastante. piscina, os quadradinhos de 20 por 20 para formar uma manta, né? E aceitamos, quem não souber o tricô, o crochê, a gente aceita a doação de lã. Nós aceitamos as roupas, calçados, acessórios, né? Livros espíritas novos e seminovos do nosso bazar. E vale ressaltar roupas em bom estado, tá bom? E limpas. Aceitamos doações também, pode ser feita pelo Pix, e o valor desejado é a partir de R$20, é um valor irrisório, né? Estamos também arrecadando, como todo mundo sabe, as tampinhas, lápis, os blisters dos medicamentos, tampinha de requeijão, de garrafa, para o Instituto Amor Rosa. A Eliana se incumbir de levar. Tem uma caixa lá na secretaria que a gente está arrecadando. E o atendimento fraterno também é feito presencialmente. Quem quiser trocar uma ideia e
e conversar um pouco, né? Se informar. Sempre tem alguém para conversar, né? Antes do trabalho, meia hora antes, é interessante, né? Para a gente saber o que está fazendo dentro da casa espírita e o porquê, né? Então, agora, o mais importante de tudo, como a gente sempre ressalta, é o Evangelho no Lar. Importantíssimo, porque ele serve como um tipo de limpeza que você faz no seu lar. Como a gente faz a limpeza na nossa casa, o Evangelho, ele é útil para isso. A partir do momento que você abre uma página, os nossos amigos espirituais interessados, que estão ali ao nosso redor, quase sempre tem os nossos companheiros, eles aderem também, se elevam e a gente também se eleva, né? Aos poucos, marca um dia, uma hora, cumpre aquele horário, porque o plano espiritual também é ocupado, né, nas suas tarefas, e ele se dedica a nós naquele momento. Segunda, às 8, terça, não importa a hora. Quer fazer à meia-noite? Tem sempre um lá pronto para nos ajudar. Tá bom? Então é isso. Então eu vou apagar só um pouquinho a luz, para a gente ficar mais aconchegante. Deixa eu ver isso aqui. Né? Vamos deixar apagado. Então, ó, vamos fechando os nossos olhos. Vamos respirando um pouco mais fundo. Respirando e soltando. Acalmando o nosso espírito. Nós vamos sentindo, Senhor, os nossos protetores já aqui, trabalhando no nosso corpo, no nosso espírito, aliviando as nossas dores, dando-nos coragem, perseverança e vontade de viver, principalmente. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de aprendizado, onde vamos galgando aos poucos os degraus da nossa evolução. E nesse sentido, Senhor, com um coração cheio de amor, nós vamos dizendo do fundo do coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, liberta-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora a gente vai escutar o Evangelho do nosso companheiro, o Venceslau, que ele vai falar sobre o Espiritismo. O que será, né, Venceslau? O Espiritismo? O ABC, o Beabá. Então fica à vontade. É apenas para continuar só. Não é minha, não. Pode sentar, depois eu sento para lá. Eu vou sentar. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por prestarem seus ouvidos. A lição não é minha. Veio do plano espiritual, nada nos acontece por acaso, tudo tem a mão de Deus, ou o dedo de Deus, como se diz, né? Então não é porque eu vou fazer o evangelho que não, eu abri, caiu o espiritismo, 25 lições, caiu uma, então não é minha, eu vou apenas ler e comentar alguma coisa com vocês, é de praxe, viu? É o cotidiano, arroz com feijão. Um dia a gente põe um macarrão no meio, outro dia faz, mas é tudo a mesma coisa. Então, muito obrigado pela atenção. E a lição de hoje é tirada do livro 52 lições, ó, 52, hein?
de catecismo espírita. Catecismo, todo mundo sabe o que é a base da doutrina, né? A nossa base da doutrina é o nosso irmão maior. Ele é a base da doutrina. Ele é o início da doutrina, que é o que eu vou falar aqui. Então diz o seguinte: nós temos dois períodos. AC, quer dizer, antes de Cristo. O mundo era um. Antes de Cristo vir ao mundo, o mundo era um. Era Roma, aquela coisa, parafernália, para quem não conhece, quem sabe. DC, depois de Cristo, o mundo mudou, transformou. Ele veio para transformar o mundo. Transformar o mundo não. Ele veio nos ensinar, conforme eu já falei, como viver, como ser melhores, tentar entender um pouquinho o que é a doutrina dos espíritos, o que é espírito, o que é morto, o que é vivo, né? Que ninguém morre. Quando for morrer, vai morrer esse corpo com o nome de Venceslau, com a idade daquela época, não sei quando, pode ser amanhã ou hoje. Então, quem vai morrer é esse corpo, com esse nome, que vai virar uma plaquinha de cemitério, mas o eu, o meu espírito, esse não morre. Como não morre de ninguém. Ninguém morre. Quando nós costumamos aqui abusar da linguagem e falar, ninguém morre. Não, realmente quem morre é só o corpo. O espírito nunca morre, ele é eterno. Nós somos eternos espíritos. Então vamos lá. Passaram-se os anos. As lições de Jesus abriam um caminho vitoriosamente em todos os corações. Quer dizer, o mundo estava de um jeito, veio a vinda de Jesus. O mundo progredia e a humanidade se tornava mais esclarecida. Quer dizer, nós estamos aqui apenas para esclarecer, apenas para tirar alguma dúvida, dúvida não, apenas para aprender juntos. E mais inteligente. Era preciso completar o cristianismo, quer dizer, o cristianismo deu esse nome porque Cristo veio ao mundo. Então, como ele veio como mestre, como nosso professor, o nosso irmão maior, mais velho, então, por isso que deu o nome de cristianismo tirado do Cristo. Então, continuamos, diz o seguinte: Jesus, quando estivera no mundo, dissera que deixava de ensinar muitas coisas, porque os povos ainda não estavam suficientemente preparados. Preparados para compreenderem tudo. Quer dizer, quando Jesus passou por aqui, era mundo primitivo, não tinha nada. Só tinha cavalo, carroça, boi. Ele que veio trazer. Nós era mundo primitivo. Quem conhece sabe o que é mundo primitivo. Eu, por exemplo, tenho o privilégio de dizer. Isso é privilégio que eu fui criado numa cidade em que era um mundo primitivo. Não tinha nada. Só tinha a rua, casas eram aquelas mínimas. Então é um mundo primitivo. Tudo primitivo. Entretanto, mais tarde, ele mandaria à terra um consolador guiado pelo Espírito da Verdade. Isso foi Cristo. Quando ele passou por aqui, conforme disse em cima, nós não estávamos preparados. Então, no final da vida dele aqui, ele disse que, através do Pai, nos enviaríamos o Consolador prometido. Porque ele falou que nós não estávamos preparados para entender o que ele falou, tudo que ele explicou. Entretanto, mais tarde, o Espírito Consolador prometido. Esse Consolador relembraria aos homens suas lições e completaria o Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem o nome de Evangelho segundo o Espiritismo, dado pelos Espíritos
que ditaram o Evangelho, o segundo Espiritismo, através de Allan Kardec. Allan Kardec foi só um repositor do que os Espíritos passaram para ele. O Consolador prometido por Jesus, ou a doutrina da terceira revelação, essa terceira revelação é uma coisa muito difícil de ser explicada, muito complexa. O Espiritismo veio com uma terceira revelação no mundo. Existia duas. O Espiritismo veio com o nome, uma terceira revelação do mundo, de Deus, através de Jesus Cristo. Como também é chamado. O Espiritismo não teve fundadores. Ninguém fundou o Espiritismo. Allan Kardec veio abrir os ensinamentos através dos Espíritos para ele, e ele nos passou o que seria a doutrina dos Espíritos. O Espiritismo não teve fundadores. Milhares de espíritos se encarregaram de espalhá-lo pela terra. Completando o cristianismo, o Espiritismo nos mostra claramente de onde vimos, de onde nós viemos, e o que estamos fazendo na terra e para onde iremos. E a única coisa que consegue nos explicar alguma coisa da nossa vida é a lei da reencarnação. Tudo está na lei da reencarnação. Eu vou pegar só um exemplozinho assim para completar. A semana passada passou na televisão, para quem assistiu, quem viu, um menininho de 5 anos, uma graça desse tamanhozinho assim, sentado num piano, tocando divinamente. Agora, aí se pergunta, eu me pergunto para mim mesmo, 5 anos, ele consegue tocar o piano divinamente se precisa de 7 anos para estudar o que é tocar piano? Ele estava com 5. Quer dizer, esse é uma prova que Deus nos dá, que o Espiritismo nos dá, dizendo, essa criança já está vindo de outros mundos, já passou por isso, já tocou piano em outras vidas. Por isso que nós, quando nós falamos, nós viemos de outros mundos, nós viemos de outra época. Essa vida que nós estamos vivendo hoje, nós já vivemos ela. Nós estamos apenas retornando para refazer aquilo que fizemos de errado. E eu continuo fazendo errado. O pior é isso, né? A gente vem para consertar e acaba não consertando. A moral que o Espiritismo prega é a moral cristã, que vem de Jesus Cristo. Moral cristã quer dizer o que Jesus nos ensinou, ditada por Jesus. O Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais. Quer que estejamos na Terra, quer que estejamos no mundo espiritual. Aonde quer que estejamos, somos imortais. Trabalhamos ativamente para alcançar a perfeição. Nós estamos a caminho da perfeição. O que é um ser perfeito? Nós falamos perfeito é um espírito puro. Espírito puro é aquele que não precisa mais reencarnar na Terra, como nós estamos, para aprender. Espírito puro são aqueles espíritos que já estão próximos de Deus, trabalhadores de Deus. Eles não precisam voltar na Terra com o corpo físico. Quando eles vêm, esses que estão aí, né, os espíritos, em missão. Eles vêm nos ensinar, nos orientar. Por isso que chama-se espírito puro. Ele não precisa mais vir para a escola. Então, todo o mundo é uma escola. Nós estamos nesse mundo aqui, uma escola. O Espiritismo nos demonstra que a justiça divina é rigorosamente cumprida, havendo recompensa para os bons. E ele fala aqui, e castigos para os maus. Assim, nós costumamos dizer que Deus não castiga ninguém, né? Deus ele não é maldoso, ele é perfeito, amoroso. O que ele quer dizer que o mundo nos ensina, né? Então, o que
E que, agora representa aqui embaixo, ó, e que não há castigos eternos. Por mais que estejamos sofrendo, tudo um dia acaba. O sofrimento está no corpo físico. Nós precisamos desse corpo para poder sofrer, para poder passar. Um dia, quando desencarna, vamos para o mundo lá em cima. Mas lá você vai sentar e ficar dormindo? Não. Vai trabalhar igual aqui, vai fazer tudo igual aqui. Então é outro mundo, é o mundo dos espíritos. O corpo físico, o mundo dele é a terra. O mundo dos espíritos é o mundo espiritual, que chama o mundo espiritual. E que não há castigo eterno. O espírito culpado, logo que se arrependeu do mal que fez, obtém o perdão do Pai. Então, quando nós estivermos em condições de receber o perdão do Pai, estamos prontos. Por isso eu disse, né? Que era em si o Espírito puro. Conseguindo o perdão do Pai, é preciso trabalhar para corrigir o mal que foi feito. É o que nós estamos falando, que eu falei aqui. Nós estamos nesse mundo para corrigir o mal que fizemos no ano passado. Se conseguimos corrigir, só Deus sabe. E para encerrar, que a minha lição é bem pequena mesmo, ele diz assim: o Espiritismo relembrou a humanidade das lições do Mestre e trouxe-nos os ensinamentos que ele tinha deixado para mais tarde. Então o Espiritismo veio trazer, não é verdade, veio relembrar. O Evangelho segundo o Espírito é para relembrar o que Jesus falou. Tudo que Jesus falou está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é a nossa Bíblia, a doutrina espírita. A nossa Bíblia, é lógico, é a Bíblia lá do Pai, mas a nossa Bíblia é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que ele veio? Ele veio nos completar, nos ensinar aquilo que nós não conseguimos aprender. Então, até hoje nós estamos estudando e vamos estudar até o final da vida. Ou nesse livro, ou no Evangelho, conforme disse a companheira. Então, nós estamos aqui aprendizes. Acho que deu para entender a liçãozinha, né? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma boa tarde. Então é isso, pessoal. Né? O Evangelho serve sempre para abrir, né, a nossa mente, para que a gente consiga viver de uma forma mais lúcida, né? A realidade mesmo. Isso que é importante. E o Espiritismo nos traz isso, né? Aos poucos a gente vai abrindo a nossa cabeça para todas essas vivências, tanto a de hoje, que nós estamos vivendo hoje, quanto dos amanhãs que nós vamos ter, né? Que a gente ainda não sabe aonde vai ser. Espero que seja um lugar bom, né? Gostoso, tá bom? Então agora nós vamos à nossa prece de Cáritas, que através da prece a gente se liga mais ao plano espiritual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder,
ó bondade, ó beleza e ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nesse momento, o plano espiritual, ele se manifesta de várias maneiras. E a nossa companheira Meire, ela acabou de psicografar. E é muito importante, né? A mensagem do plano espiritual. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos irmãos, que bênçãos estar aqui junto de vocês que estão prontos a ouvir esses belos ensinamentos que lhes é transmitido. Mais maravilhoso é vê-los prontos a agir com boa vontade, colocar em prática cada lição ouvida. Talvez vocês não percebam quanto vocês estão melhorando, quantos ensinamentos estão sendo vividos nos seus dias a dia. Todos estão praticando diária e constantemente, mesmo nos mais pequenos atos. A prática da oração é uma bênção gratificante a cada um e atinge aqueles que estão sendo citados. A capacidade de aguentar os problemas do dia a dia, no serviço, em casa, nas ruas e principalmente nos seus pensamentos, que já são menos nervosos, menos sofridos, menos agressivos. Talvez vocês não notem, mas nós que estamos ao lado de vocês sentimos e ficamos muito satisfeitos e esperamos que cada dia mais vocês se desprendam das mágoas, das tristezas, do ódio. Mas tenha certeza que pouco a pouco essas sensações serão amenizadas. Confie na presença divina que os ampara, consola, protege e fortalece. Que Deus os abençoe. Muito obrigada, né, o querido companheiro. Nossa, é um elogio, né, que a gente recebe. É muito importante. Vai para frente. Bora, né, como a gente fala por aí. Vamos enfrentar com mais garra. A gente sabe que os empecilhos vão aparecer. Os tropeços vão acontecer. A turbulência vai acontecer, mas a gente está com essa base que a doutrina nos dá, e esse amigo tão carinhosamente nos deu essa mensagem. Né? É emocionante entender o que o plano espiritual faz para nós. E para agradecer, nós vamos agora retribuindo, né, todo o carinho com as nossas vibrações. Para aqueles que precisam muito mais do que nós, sem saber, muito mais do que nós. As vibrações que o Edevaldo vai fazer. Vamos então nesse momento, aproveitando toda a paz e harmonia que este ambiente nos oferece, vamos elevando nosso pensamento a Deus, utilizando a força desse pensamento e a bondade existente no nosso coração, para que possamos fazer uma caminhada de ajuda aos irmãos mais necessitados, às vezes muito mais necessitados do que nós mesmos. Como estamos em noites frias, dias frios, vamos vibrando por aqueles irmãos que vagam pelas noites em busca de algum lugar onde possam se abrigar, algum lugar onde possam se alimentar. São os irmãos desabrigados, que estão passando por seus momentos de dificuldades, que eles possam ser ajudados nas suas dificuldades. Se nós que estamos em casas, nos nossos apartamentos, nos nossos lares, onde quer que seja, nos sentimos aquecidos, mas algumas vezes sentimos frio,
Imagine esses irmãos em situação de rua. Quão difícil deve ser a situação deles. Que nós, dentro das nossas possibilidades, possamos fazer o possível para auxiliá-los. Vamos também nesse momento, Senhor, vibrando pelos aqueles irmãos que estão em idade avançada. E mesmo no término da sua caminhada terrena, ainda passam por dificuldades diversas. Entre elas, o abandono e o esquecimento por parte dos seus parentes e dos seus familiares. São irmãos que são colocados nos asilos e que muitas vezes não recebem nem a visita dos seus parentes e dos seus familiares. A esses irmãos, vamos pedindo muita força e muita coragem para que possam terminar esta caminhada de maneira digna e honrada. No sentido contrário também, vamos vibrando por todos aqueles irmãos que estão se reencarnando neste plano, pedindo para que sejam aceitos pelos seus parentes e familiares, com amor, afeto e carinho, e que aqui no plano material possam cumprir as tarefas as quais se propuseram quando estavam no plano espiritual. Vamos aproveitando nesse momento para agradecer, Senhor, a todas as instituições de caridades, a todos que prestam o trabalho de auxílio e caridade aos mais necessitados, pedindo que cada vez mais esses trabalhos se expandam e atinjam a um número maior de pessoas. E que nós, cada um de nós, possamos também fazer a sua parte, pois juntos nos tornamos muito mais fortes. Vamos nesse momento vibrando pelas pessoas que se encontram com seus problemas de ordens físicas. São pessoas acamadas no seu leito de dor, onde quer que estejam, nos hospitais, nos seus lares ou qualquer outro local, pedindo à corrente médica Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros que possam dar a essas pessoas o alívio de suas dores ou até mesmo a cura total dos seus males. Vamos também nesse momento, Senhor, vibrando pelos irmãos envolvidos nos vícios, sejam eles drogas, bebidas, jogos, sexo desvairado, enfim, Senhor, qualquer tipo de vício, pedindo a essas pessoas para que possam iniciar a partir deste momento a sua caminhada de recuperação, procurando deixar esses vícios de lado que não prejudicam somente a ele, mas a todas as pessoas que estão ao seu redor. Gostaríamos de vibrar nesse momento, Senhor, pelos políticos, governantes, administradores, essas pessoas que através de uma decisão pode auxiliar ou pode mesmo prejudicar milhares ou milhões de pessoas. Que essas pessoas possam compreender a responsabilidade que têm em suas mãos, para que possam combater em si mesmo o orgulho e o egoísmo, que não prejudicam somente eles, mas muitas pessoas que dependem das suas decisões. Vamos também nesse momento, Senhor, vibrando pela água que está sendo fluidificada neste momento, que ao bebê-la possamos adquirir esses fluidos e que possamos retornar aos nossos lares muito melhor do que quando aqui chegamos. Por fim, Senhor, vamos pedindo a permissão para vibrarmos por nós mesmos, seres imperfeitos que somos, mas que aos poucos estamos buscando a nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais aliviados estamos, né? Mais calmos, já preparados para receber o nosso passe. Tão bom, né? Tão gostoso. Cada um sente de um jeito paz, sente o aconchego daquele protetor sempre nos acompanha. Nós estamos agradecendo, Senhor, por essa tarde, pelo Evangelho que pudemos ouvir,
pela prece que pudermos fazer, pelas vibrações também que pudermos fazer. Então nos resta, Senhor, pedir, Jesus, esteja conosco, ajuda-nos a sermos bons, ajuda-nos a trilhar a estrada árida da vida. E assim, diante de tudo isso, nós vamos dizendo, graças a Deus e graças a Jesus. E que nós sejamos devolvidos aos nossos lares, que nós possamos encontrar a paz, a esperança e a fé. Graças a Deus. Então,